Em tempos passados, a gente escutava os crentes mais antigos dizer: com Deus não se brinca. Mas nos dias de hoje, as pessoas acham que Deus é apenas amor, bondade e misericórdia. Não muito distante, eu conversava com alguém sobre a palavra de Deus e aquela pessoa dizia assim: não, vocês precisam falar mais do amor de Deus. E aí eu dizia: tem uma determinada igreja, entre aspas, antiga, que só fala do amor de Deus, mas levando as pessoas à perdição eterna. Quando a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quero meditar com você em um texto que nós encontramos em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 11, onde está escrito, preste atenção: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Isso que nós acabamos de ler é a palavra de Deus, de forma que todo ser humano tem que entender, tem que compreender que a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Se o ser humano quer desfrutar o amor de Deus, busque ser beneficiado com este amor de Deus. No entanto, se contrariar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor derrama a sua ira sobre tal pessoa. O texto fala, no seu princípio, a respeito do povo de Deus, Israel. E diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Deus tirou Israel do Egito para cumprir a sua promessa e colocar o seu povo em Canaã, uma terra boa. E todos os dias, Deus, se utilizando de Moisés e Arão, falava com os filhos de Israel, lhes ensinando como poderiam realizar a vontade do Deus Todo-Poderoso. E o conselho era sempre esse: não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação,
no deserto. As pessoas ouviam a palavra de Deus, Moisés escrevendo a lei de Deus, a palavra de Deus, e ensinando ao povo. E o Espírito Santo sempre alertando para que as pessoas não endurecessem os seus corações ao ouvirem a palavra de Deus. Esta mesma exortação do Espírito Santo é posta diante de todos nos dias de hoje, porque Deus tem se utilizado dos seus profetas, dos seus mensageiros, dos seus pregadores, dos seus ensinadores da sua palavra, para levar as Escrituras e o seu conselho a todas as pessoas e por todos os meios. E o Espírito Santo recomenda: não endureçais os vossos corações. E diz o texto: onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Fala-se que bastava 3 anos e meio para que Israel, ao sair, atravessarem o Mar Vermelho, chegariam à terra de Canaã. Mas por causa da dureza do coração, da incredulidade, da desobediência, da rebelião, da apostasia à palavra de Deus, tiveram que passar 40 anos peregrinando no deserto. Isso fala que Deus é amor, sim, é bondade, sim, é misericórdia, sim, mas Ele pesa também a sua mão contra aqueles que desobedecem às suas ordens, porque Ele é Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. Quando alguém é superior, é supremo e dá uma ordem, tal ordem tem que ser cumprida, e isso não mudou na história da humanidade. Por isso me indignei, diz o Senhor, contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seus corações, e não conheceram os meus caminhos. Porventura esta palavra não se cumpre nos dias de hoje? Sim, as pessoas, elas sempre erram em seus corações, não querem andar nos caminhos de Deus, não querem obedecer os estatutos do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. E qual é o resultado de tudo isso? Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O que significa isso? É que todos aqueles que continuarem no estado de rebelião, de apostasia, de incredulidade, de ateísmo, não entrarão no repouso de Deus. Isso significa dizer, não serão salvos, estarão reservados, lamentavelmente, infelizmente, para a condenação eterna, aonde vai pesar o quê? A ira de Deus sobre tais pessoas que não querem viver no centro da vontade de Deus. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos evangelizar aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus.